Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas Ferrugem e estamos aqui no programa Aperte o Play, que vai ao ar toda sexta-feira às 17 horas. O objetivo do programa é todo o programa dar algumas dicas em diferentes categorias de filmes para você usar bem seu tempo no final de semana, se é que confia, na minha opinião, claro. Com base na minha opinião, não podia ser diferente. Então, vamos lá. A primeira categoria que eu uso no programa é a categoria do que está mais no hype. Qual é o hype do momento para você conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo? E essa semana não poderia ser diferente. Nós temos que falar do Sound of Freedom, ou Som da Liberdade, distribuído aqui no Brasil pela Paris Filmes, um filme da Angel Studios e que a Brasil Paralelo está com uma parceria para divulgá-lo nos cinemas. O filme Sound of Freedom é inspirado na história real, conta a história de um personagem chamado Tim Ballard, um homem que trabalhava no governo americano, combatia redes de pedofilia e de violação de menores, mas se sentia um pouco frustrado por não conseguir resgatar as crianças e apenas estar preso ali à lógica de prender os criminosos. Conforme o tempo passa, ele resolve sair do governo e abre uma ONG para enfrentar e resgatar essas crianças. E o filme foca justamente nesse período de transição, de ele ser um agente do governo americano e de ele estar abrindo uma ONG para combater esse crime, certo? O filme é interpretado pelo Jim Caviezel. O Jim Caviezel é aquele que fez Conde de Monte Cristo, Paixão de Cristo e Paulo, o Apóstolo de Cristo. Como você pode ver, um cristão muito famoso em Hollywood. E ele faz o personagem principal, ele interpreta Tim Ballard. O filme, embora tenha um orçamento reduzido de 15 milhões de dólares, é um sucesso, porque ele tem um clima de blockbuster, trilha sonora própria, de pessoas que fazem músicas do U2, o Jim Caviezel com uma interpretação incrível, filme em diversos países, com muita qualidade de estrutura, fotografia, etc. Está em primeiro na América Latina e estreou aqui em primeiro no Brasil também. E eu acho que é uma pauta muito importante da gente conscientizar. Raramente a gente vê isso no cinema. E justamente por ter essa pauta e ter esses personagens, Jim Caviezel, Angel Studios, responsável pela série do The Chosen, que conta a história da Bíblia, ou seja, personagens cristãos. Tim Ballard, que é um cara que também foi associado à direita pelos seus posicionamentos políticos e que ele aponta nos podcasts, inclusive relacionado a quem seria essa rede de criminosos. Inclusive, Mel Gibson é produtor executivo do filme. Quando você juntou tudo isso aí, o filme foi posto como um filme de direita, o que eu considero um tremendo absurdo. Se essa pauta não for capaz de unir direita e esquerda, é porque nada é. A gente precisa botar as diferenças de lado, porque a gente tá falando, gente, de tráfico sexual infantil. É muito grave, é muito, muito grave, e eu acho que o filme traz luz para esse problema, muito mais do que traz para uma instituição específica ou para um personagem específico, traz esse dado de uma batalha muito importante da nossa sociedade, né? O filme é muito equilibrado, porque uma das coisas que eu fui para a sala com medo de assistir é como é que eles vão falar de um assunto tão sensível, tão chocante, sem fazer o espectador ver coisas que ele não toparia ver. E eu acho que ele conseguiu esse equilíbrio, porque o filme, ele não é frio, ele é muito quente, ele incomoda. Já na primeira cena ele arranca incomodando e deixando aquela sensação de injustiça, mas sem cruzar aquela linha e te obrigando a ver uma cena que você não gostaria de ver, ou correndo o risco até de traumatizar o espectador e tal. Não é isso, é um filme para maiores de idade, mas sem dúvida um filme muito bem equilibrado, que faz você sentir esse drama e, acima de qualquer pauta, além da parte de denúncia, um filme bom de assistir, um grande blockbuster. A Brasil Paralelo tá com uma parceria com a Angel Studios justamente para levar você ao cinema. Então, se você não é assinante da Brasil Paralelo, pode virar um assinante e ganhar seu ingresso para assistir. E se você já é assinante, basta logar na plataforma ou no aplicativo e lá tem as instruções para você assistir também, tá bom? É basicamente parte da ideia de transformar um filme num movimento proclamado pela própria Angel Studios. Eles estão esse movimento de levar as pessoas para a sala de cinema, para conscientizarem elas de uma pauta importante, e nós fizemos essa parceria para colaborar com isso, tá bom? What if this was your daughter? Wherever I go, I'll find my way home. A segunda categoria do programa é aquele clássico que talvez você tenha deixado passar. Eu adoro essa categoria, porque é aqui que eu gosto de recomendar todos os clichês do cinema. Só que, eu não sei se vocês também são assim, tem vários filmes de clichê do cinema que eu não vi. E aí a gente vai ver, ou pelo menos eu vi, eu era muito jovem, porque o filme era famoso, não entendi nada. E aí você volta com os olhos mais maduros, ou sei lá, com mais experiência de vida, e você vê que aquele filme é muito bom. E eu acabei de passar por isso com um filme chamado O Silêncio dos Inocentes.
E esse filme é tão incrível que, inclusive, nos motivou a comprar especialmente ele pro nosso catálogo aí do nosso streaming BP Select. Então, quem não sabe, clica no link da descrição para conhecer o nosso streaming com curadoria a dedo, o nosso gosto aí para você, certo? Além dos nossos conteúdos originais. A Clarice é uma investigadora de polícia que tem que desvendar um caso muito estranho que apareceu, que é um serial killer que pega suas vítimas e deixa uma pista no local, que é um casco de mariposa ali, que ninguém entende bem o que quer dizer. E isso vai ter uma extrema importância no desenvolvimento dessa história, inclusive uma pauta muito polêmica hoje para a ideologia de gênero. Mas aí você tem que assistir o filme, eu não posso dar spoilers, tá? Mas tem uma análise muito legal na BP Select que explica todo esse texto que está no livro de Dialética Simbólica, que são mais de 100 páginas de análise gravada numa interpretação de vídeo muito bacana do nosso colega Vitor Lúcio. E ela não sabe como ir atrás desse cara e o chefe dela coloca ela em contato com um personagem interpretado pelo Anthony Hopkins, que se tornou o célebre Hannibal Lecter no cinema. E esse cara, ele vai tentar instruir ela de como um serial killer pensa, porque ele é um serial killer que tá numa prisão perpétua. E é perpétua que ele tá preso? Alguém lembra? Tem que usar uns preto e branco assim quando eu faço essas coisas, né? E o Hannibal Lecter é um serial killer preso, que era canibal. Esse é o grande suspense envolvendo a situação. Ele devorava suas vítimas de forma literal. E aí o Hannibal Lecter se tornou famoso no cinema porque, primeiro, a interpretação do Anthony Hopkins está sensacional. Segundo, o texto está muito bom. E terceiro, eu vou pegar emprestado as palavras que não são minhas, estão num livro chamado Dialética Simbólica, que fala que Silêncio dos Inocentes é uma simbologia daquela luta entre a inteligência humana e a astúcia diabólica. Então é como se o cara, por ser uma espécie de psicopata, serial killer, tivesse toda a astúcia para coordenar a investigadora e ela tivesse que aplicar aquilo que é mais genuinamente humano, da qual depende das emoções para entender o que está acontecendo. E nós acompanhamos essa trama de uma perseguição de um serial killer repleta de simbolismo, tensão. É um filme um pouco dark, então você vai ver cenas de violência, você vai ver um flerte com o canibalismo ali, nada tão absurdo, mas é um assunto pesado. Você vai ver uma cena bem icônica, inclusive, que é bastante violenta também no final do filme. Então é um filme que se tornou um clássico sensacional. Eu recomendo muito. Você pode clicar aqui no link da descrição e entrar na BP Select para poder assisti-lo com análise exclusiva. Thank you, Clary. Thank you. A terceira categoria desse programa é aquele filme que não é muito conhecido, mas eu gostei. E eu vou falar agora de um filme que tá como original, acho, no Netflix, tá, editor? Bota aí na tela, assim. Tá no original na Netflix, que é Paraíso. Paraíso é uma distopia, pra quem gosta de coisa distópica. Não é um filme muito violento, embora tenha algumas ceninhas de violência, mas, né, nada que a gente não esteja acostumado. E é um filme com uma premissa bem legal. Existe uma empresa chamada Aeon, e essa empresa conseguiu criar uma tecnologia de transferência de tempo. E Paraíso conta a história de alguém que está, então, nesse universo, e essa pessoa é casada com... Ela é uma representante comercial dessa empresa, da Aeon, e ela convence as pessoas a venderem tempo de vida para a empresa, porque tem que achar o doador que é compatível e tal, tem toda uma história. Só que ele acha isso ok, é um defensor dessa pauta, só que ele vai encontrar um problema, sua mulher vai passar por um probleminha e ela vai ter que fazer uma indenização no banco. E adivinha o que está de segurança no contrato de empréstimo no banco? O tempo da vida dela. Ela vai ter que dar 40 anos do tempo da vida dela para a empresa que ele trabalha. E aí você vai ver desenrolar toda essa história passando por pautas laterais como aquecimento global, ESG. Tem muita coisa bacana nesse filme, tá? Além de ser uma distopia pra gente pensar em universos hipotéticos que nos seriam opressores. E por que a gente gosta desse tipo de distopia? Porque é através desses universos hipotéticos que a gente consegue extrapolar realidades de poder entre indivíduo e instituições e entender mais ou menos o que a gente vive, né? É através dessa extrapolação que a gente calibra melhor a textura das situações que nós vivemos. Então, eu como fã de distopia gosto, mas se você não gosta de distopia, acho que é um filme dispensável. Das klingt so verführerisch. E a quarta e última categoria desse programa é uma série, para aqueles que gostam de, né, mofar no sofá na frente da televisão. Sempre tem uma série, mas tem uma coisa boa de série que eu gosto, que é uma vez que você passa o desafio do primeiro episódio, a série não é muito ruim, você já tá acostumado com aquele universo, então não tem aquela curva de aprendizado. Eu acho que é por isso que dá tão certo, né? Não tem aquela primeira parte do filme que você tá tentando buscar o que tá acontecendo. E a série que eu vou recomendar hoje é uma série muito pouco conhecida aqui no Brasil, e não sei se é muito fora também, chamada Superfície. É uma série original da Apple Plus,
Qual é a premissa dessa série? Uma mulher acorda sem memória. Pronto. Não, mas eu já vi essa história 1000 vezes, já vi como se fosse a primeira vez, já vi lá, já vi cá, não sei o quê. Tudo bem. Só que todas as vezes que você viu, você via que a vítima era quem perdia a memória e aí, as pessoas estavam tentando ajudar ela, etc. Essa série inverte o sinal. E se as pessoas não estiverem tentando ajudar a pessoa que perdeu a memória? E ela faz a seguinte jogada. A jogada é que ela recupera a memória, e aí você tem o primeiro episódio ali dela com o marido, e parece que ela tá, se adaptando na casa dela, o marido tá ajudando, etc. E ela vai se dando conta que, na verdade, cada um tem uma narrativa sobre quem ela é. E todas essas narrativas se conflitam e ela tem que tomar decisões a partir de quem tá certo ou quem tá errado. E são diferenças sérias. Então pensa você nessa situação. Você não tem mais memória e você pensa, essa aqui diz que é a minha melhor amiga e me conta X sobre a minha vida. Mas esse aqui diz que é o meu marido fiel e ele conta Y sobre a minha vida. E se um tiver errado, o outro tá certo e vice-versa. O quanto a narrativa da nossa vida está costurada pelo discurso que terceiros fazem de nós ou pelo discurso que terceiros nos autorizam de fazer sobre nós mesmos, né? Então, por um exemplo claro, se eu disser que eu sou um médico, as pessoas não vão me autorizar a dizer isso, não só legalmente falando, mas vão dar a chacota, vão dizer que eu enlouqueci, porque não estou autorizado a discursar que sou médico, deveria ter passado por uma faculdade, ter uma legitimidade nisso, etc. Será que tudo na nossa vida é assim? Esse conceito é explorado por essa teoria do Mikhail Bakhtin, de polifonia discursiva, e, na minha opinião, aparece com muita atenção e muito entretenimento, fazendo a gente pensar nessa série chamada Superfície. Não é uma série violenta, é uma série de uma temporada, com muita qualidade audiovisual, excelente atuação, e eu recomendo bastante, porque eu acho que dá pra pensar, ver com toda a família e entrar num tema bem denso ali, tá bom? Sophie, what's going on? Just putting the pieces together. It's a perfect world. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas da semana. Diga o que você achou aqui nos comentários, se você já assistiu algum desses filmes, gostou ou não. E também recomende filmes pra gente poder assistir e trazer nos próximos programas. Espero que você tenha gostado das recomendações. Escolha seu preferido e aperte o play.